O que acontece quando morremos? A Bíblia responde. A Bíblia diz: os viventes estão conscientes de que morrerão, os mortos, porém, não têm consciência de absolutamente nada. Eclesiastes capítulo 9, versículo 5, Salmos capítulo 146, versículo 4. Assim, quando morremos, nós deixamos de existir. Os mortos não pensam, não fazem nem sentem nada. Ao pó voltarás. Podemos saber o que acontece quando morremos pelo que Deus disse ao primeiro homem, Adão, quando este foi desobediente: tu és pó e ao pó voltarás. Gênesis capítulo 3 versículo 19. Antes de Deus criá-lo a partir do pó do solo, Adão não existia. Gênesis capítulo 2 versículo 7. Do mesmo modo, quando morreu, ele voltou ao pó e deixou de existir. O mesmo acontece com aqueles que morrem hoje. Referindo-se tanto a humanos como a animais, a Bíblia diz: todos eles vieram a ser do pó e todos eles retornam ao pó. Eclesiastes capítulo 3 versículo 19 e 20. A morte não é necessariamente o fim de tudo. A Bíblia muitas vezes compara a morte ao sono. Salmos capítulo 13 versículo 3, João capítulo 11 versículo 11 ao 14, Atos capítulo 7 versículo 60. Quando uma pessoa está num sono profundo, ela não sabe o que acontece à sua volta. De modo similar, os mortos não estão conscientes de nada. Mas a Bíblia ensina que Deus é capaz de acordar os mortos desse sono e fazer com que vivam de novo. Jó capítulo 14 versículo 13 ao 15. Para aqueles a quem Deus ressuscitar, a morte não terá sido o fim de tudo. A resposta da Bíblia. Os viventes sabem que morrerão, os mortos, contudo, não têm consciência de absolutamente nada. Eclesiastes capítulo 9 versículo 5, Salmo capítulo 146 versículo 4. Assim, ao morrermos, cessamos de existir. Os mortos não pensam, não realizam nada, nem sentem. Ao pó retornarás. Podemos compreender o destino após a morte através das palavras divinas a Adão, o primeiro homem, após sua desobediência: pois tu és pó e ao pó retornarás. Gênesis capítulo 3 versículo 19. Antes de Deus formar do pó da terra, Adão não existia. Gênesis capítulo 2 versículo 7. Similarmente, após sua morte, ele voltou ao pó, deixando de existir. O mesmo destino aguarda os falecidos hoje. Referindo-se tanto a humanos quanto a animais, a Bíblia declara: todos vieram do pó e ao pó retornarão. A morte não é necessariamente o fim absoluto. A Bíblia responde frequentemente associa a morte ao sono. Assim como alguém em sono profundo está inconsciente do que ocorre ao redor, os mortos também não têm consciência de nada. No entanto, a Bíblia ensina que Deus pode despertar os mortos desse sono e conceder-lhes nova vida. Jó capítulo 14 versículo 13 ao 15. Para aqueles que Deus ressuscitar, a morte não será o fim último de tudo. O que é a alma? A Bíblia responderá. A palavra alma na Bíblia é uma tradução de nefesh em hebraico, que literalmente significa criatura que respira, e psique em grego, significando um ser vivente. Portanto, a alma é a criatura como um todo, não algo dentro do corpo que persiste após a morte. A Bíblia responde que a alma humana é como a pessoa completa, e Adão, ao ser criado, torna-se uma alma vivente. Adão não recebe uma alma, ele torna-se alma vivente. Quando Deus criou o primeiro homem, Adão,
A Bíblia relata que o homem tornou-se alma vivente. Adão não adquiriu uma alma, ele tornou-se uma alma vivente, ou seja, uma pessoa. A Bíblia indica que a alma pode comer, trabalhar, sentir fome e obedecer às leis. Levítico capítulo 7 versículo 20, Levítico capítulo 23 versículo 30, Deuteronômio capítulo 12 versículo 20, Romanos capítulo 13 versículo 1. Essas atividades envolvem a pessoa como um todo. A alma é imortal? Não, a alma é mortal. Vários versículos bíblicos respondem e descrevem como tal. Alguns exemplos incluem: "E a alma que pecar, essa morrerá." Ezequiel capítulo 18 versículo 4 e 20. No antigo Israel, a punição para muitas violações graves era que a alma fosse cortada. Êxodo capítulo 12 versículo 15 e 19. Isso significa que a pessoa seria morta. Alguns versículos usam a expressão literal alma morta para se referir a um cadáver. Embora muitas traduções usem cadáver ou morto, o hebraico original usa nefesh, ou alma. Alma pode significar vida. A Bíblia também usa alma como sinônimo de vida. A Bíblia mostra que é possível arriscar ou perder a alma, ou vida. Esse uso da palavra alma nos auxilia a entender textos que falam sobre a alma sair de alguém. Gênesis capítulo 35 versículo 18. Essa expressão indica que a vida da pessoa está chegando ao fim. Algumas traduções a interpretam como dar o último suspiro. A origem da crença em uma alma imortal. As denominações cristãs que creem em uma alma imortal basearam essa crença não na Bíblia, mas na antiga filosofia grega. A Enciclopédia Barça afirma: "O platonismo exerceu maior influência sobre os filósofos cristãos do que a tradição hebraica." O texto bíblico não sustenta a concepção dicotômica e tricotômica do homem. A alma, na Bíblia, não é uma parte do ser humano, mas o homem em sua manifestação de ser vivo. Deus desaprova a mistura de seus ensinamentos com filosofias humanas, como a crença em uma alma imortal. Pelo contrário, a Bíblia fala: "Cuidado, para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofia e vão engano, segundo a tradição dos homens." Colossenses capítulo 2 versículo 8. Temos um destino predefinido para a morte? A resposta bíblica: não, não temos uma data predestinada para morrer. A Bíblia não endossa a ideia do destino, destacando que a morte muitas vezes ocorre devido a algo imprevisto. Eclesiastes capítulo 9 versículo 11. Mas a Bíblia não menciona um tempo para morrer? Sim, Eclesiastes capítulo 3 versículo 2, declara que há um tempo para nascer e tempo para morrer, tempo para plantar e tempo para arrancar o que foi plantado. No entanto, o contexto desse versículo indica que a Bíblia se refere aos ciclos naturais da vida. Deus não fixou uma data específica para a morte de cada pessoa, assim como não impõe aos agricultores uma data específica para plantar. O propósito desse trecho é enfatizar que não devemos nos absorver tanto nas preocupações diárias a ponto de negligenciar nosso Criador. É possível estender a vida? Apesar da incerteza da existência, podemos prolongar nossas vidas tomando decisões sábias. A Bíblia afirma: "A instrução do sábio é fonte de vida, para desviar das armadilhas da morte." Provérbios capítulo 13 versículo 14. Da mesma forma, Moisés orientou os israelitas a obedecerem a Deus para desfrutarem de uma vida longa. Deuteronômio capítulo 6 versículo 2. No entanto, se agirmos de maneira imprudente,
podemos encurtar nossa vida devido a ações tolas ou equivocadas. Eclesiastes capítulo 7 versículo 17. Apesar de tomarmos decisões acertadas e agirmos com cuidado, não podemos escapar da morte. Romanos capítulo 5 versículo 12. No entanto, a Bíblia promete uma mudança nessa condição, anunciando um tempo em que não haverá mais morte. Apocalipse capítulo 21 versículo 4. Como a morte será eliminada? Deus promete que virá um tempo em que Ele tragará a morte para sempre. Isaías capítulo 25 versículo 8. Para acabar com a morte, Ele precisa eliminar o que a causa, o pecado. Deus fará isso por meio de Jesus Cristo, aquele que tira o pecado do mundo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.